uma foto postada numa rede social, um rosto conhecido, um vídeo que nunca deveria existir. O que parece roteiro de filme é a realidade de milhares de mulheres e meninas brasileiras todos os anos, vítimas de crimes sexuais cometidos dentro de uma tela. Hoje vamos falar sobre os crimes sexuais na internet e mostrar como essas violências acontecem, muitas vezes de forma silenciosa e próxima da nossa realidade. Ao longo do vídeo, vamos apresentar casos reais, discutir os impactos dessas situações e entender que esse tema precisa ser levado a sério. Em 2024, uma atuação do Ministério Público Federal, MPF, resultou na condenação definitiva de um homem por múltiplos crimes virtuais. Conforme apontado pelas investigações da Polícia Federal, o réu agiu de maneira contínua entre os anos de 2020 e 2023. Para isso, ele criava perfis falsos em plataformas populares como WhatsApp, Telegram, Facebook e CQ, com o objetivo de armazenar e compartilhar material de abuso sexual infantil, classificado intencionalmente pela sigla CESAM. A rede de distribuição tinha alcance internacional e gerava movimentações financeiras suspeitas, via Pix e PayPal, envolvendo transações com um indivíduo localizado em diversos países, incluindo Argentina, Chile e Colômbia, Equador, Venezuela, México, República Dominicana e Estados Unidos. Como acusado, utilizava a língua inglesa e participava de grupos internacionais no Telegram para expandir o alcance de suas atividades. E ficou caracterizada a transnacionalidade do crime, o que justificou a competência e a atuação da Justiça Federal no caso. As investigações também revelaram que o homem praticava aliciamento digital, fingindo ser um adolescente e utilizando fotos de terceiros. Ele atraía as vítimas, em sua grande maioria meninas, oferecendo brindes e sorteios, como iscas, para convencê-las e enviar imagens íntimas. Essas abordagens frequentemente evoluíam para situações de sexting e sextorção. Em março de 2023, o homem foi preso em flagrante nas operações. Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos que continham centenas de arquivos de pornografia infanto-juvenil, além de históricos de conversas que comprovavam a rotina dos crimes e as tentativas do acusador de pagar os rastros e ocultar as provas. O réu foi condenado a 19 anos de reclusão e ao pagamento de multas. Em outro caso, uma investigação conduzida pela Polícia Civil identificou pelo menos 163 vítimas de um homem de 36 anos. Ele foi detido sob a suspeita de cometer estupros tanto no ambiente virtual quanto presencialmente contra as meninas que conheciam nas redes sociais. O modus operandi repetia o padrão de falsidade ideológica. Ele se aproximava das jovens usando perfis falsos, geralmente se passando por outras meninas, para solicitar fotos íntimas. Assim, recebia o primeiro arquivo, passava a ameaçar, chantagear as vítimas. Um terceiro caso, registrado em São Paulo no ano de 2020, ilustra o impacto psicológico de sextorção. Uma jovem acessou um aplicativo com o intuito de fazer novas amizades, mas acabou recebendo pedidos de fotos nua. Ao recusar o vídeo, o criminoso fez montagens utilizando fotos públicas da jovem, inserindo o rosto dela em corpos nu e passou a chantageá-la para não espalhar o conteúdo falso. Sob constante ameaça de ter uma reputação exposta sem permissão, a vítima relatou que foi forçada a participar de chamadas de vídeo, assistir conteúdos pornográficos e praticar atos sexuais contra sua própria vontade. Os casos apresentados mostram uma forma de violência que tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo, a violência sexual digital. Muitas pessoas pensam que esse tipo de violência só acontece quando há contato físico, mas ela também ocorre em ambiente virtual, por meio de atitudes que ferem a privacidade, dignidade e integridade da vítima. Esse tipo de violência atinge principalmente mulheres em situações de maior exposição e vulnerabilidade. Segundo a agência do Senado, mulheres negras, jovens, jornalistas, ativistas e defensoras dos direitos humanos estão entre os grupos que mais sofrem ataques virtuais, como ameaças, discursos de ódio, chantagens e fake news nas redes sociais. Além disso, jovens e adolescentes também são vítimas frequentes da violência sexual digital, principalmente através do compartilhamento de imagens íntimas sem autorização, manipulação emocional e das ameaças feitas por criminosos que se escondem atrás de perfis falsos do anonimato da internet. Outro ponto preocupante é que a violência virtual pode ultrapassar as telas e se transformar em agressões presenciais. Um estudo da Unesco mostrou que 73% das mulheres jornalistas já sofreram violência. Em parte dos casos, esses ataques passaram para a violência física. Isso revela como a internet pode ser usada para perseguir, humilhar e colocar as mulheres em risco também fora do ambiente digital. Além dos danos emocionais, como ansiedade, medo, depressão, muitas vítimas também enfrentam prejuízos sociais e profissionais. O caso Maria da Penha mostra que até as mulheres conhecidas e amparadas pela lei continuam sendo alvo de ataques virtuais e campanhas de desinformação com o objetivo de destruir a sua imagem pública.
Dessa forma, a violência sexual na internet acontece principalmente em contexto de vulnerabilidade e exposição excessiva. O anonimato dos criminosos e a dificuldade de punição fazendo com que as mulheres e adolescentes sejam os principais alvos desse tipo de crime. Mas o que dizem os dados? Esses casos não são isolados. Os dados mostram que a violência digital contra as mulheres é um problema estrutural e crescente na sociedade. Segundo a ONU, 73% das mulheres conectadas no mundo já sofreram algum tipo de violência online. No Brasil, de acordo com os dados divulgados em 2025, quase 9 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência digital em apenas 12 meses. Segundo o Observatório Brasileiro de Violência Online, 75% das vítimas de violência digital são mulheres. E um dado alarmante do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que 25% de todas as denúncias de violência contra as mulheres que chegam à instituição envolvem alguma forma de violência digital. No que se refere ao deepfake, especificamente, pesquisas internacionais apontam que 95% das imagens geradas por inteligência artificial se caracteriza por caráter pornográfico. São feitas sem o consentimento da vítima e 90% dessas imagens vitimizam mulheres e meninas, principalmente porque o uso da IA vem crescendo consideravelmente nos últimos tempos. E por isso, mulheres estão tendo suas imagens modificadas por meio de inteligência artificial. Mas afinal, o que de fato acontece quando esses casos chegam à justiça? Você deve estar se perguntando se alguém realmente é punido por isso. E a resposta é que sim. E agora eu vou te mostrar casos concretos que provam isso. O primeiro é referente à divulgação de imagens íntimas, conhecidas também como pornografia de vingança ou porn revenge. Com base na Lei 13.718 de 2018, que inclui o artigo 218-C do Código Penal, a divulgação de imagens íntimas sem o consentimento já é crime no Brasil. Um homem, por exemplo, ele foi condenado por divulgar fotos íntimas da sua ex-companheira sem a autorização dela. E a pena foi de cerca de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicialmente aberto, além de uma indenização por danos morais à vítima. O entendimento do juiz foi bem claro, que mesmo que o material tenha sido obtido com a autorização da vítima durante o período do relacionamento deles, a divulgação posterior sem o consentimento já se configura como crime. O segundo caso, referente ao estupro virtual, um caso bastante emblemático que envolveu um homem que coagiu uma mulher pela internet a realizar atos sexuais diante de uma câmera sob forte ameaça. A Justiça reconhece o crime como estupro com base no artigo 213 do Código Penal e aplicou para 8 anos de prisão. Um ponto fundamental que o juiz entendeu é que não precisa haver o contato físico para que seja configurado como estupro. Apenas uma ameaça, mesmo que realizada pela internet, já é o suficiente. O terceiro caso é referente à invasão do dispositivo e à exposição íntima. Em outro caso, um criminoso invadiu o celular da vítima para roubar e divulgar fotos íntimas e, com isso, ele foi condenado por 2 crimes combinados, a de invasão de um dispositivo eletrônico e, com base na lei Caroline Dickman, e pela divulgação não autorizada do conteúdo íntimo. As penas foram somadas e o réu ainda foi obrigado a pagar uma indenização à vítima por danos morais. O quarto caso envolve menores de idade, onde as penas são muito mais graves. Quando a vítima ela é menor de idade, menor de 18 anos, a lei é muito mais rígida. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê penas de 3 a 6 anos ou mais para quem produz, armazena ou compartilha conteúdos sexuais envolvendo menor. A Justiça brasileira trata esses casos com maior severidade, com uma severidade máxima, justamente por envolver vítimas que estão em uma situação maior de vulnerabilidade. E o que acontece na prática durante o julgamento? Nos julgamentos desse tipo, o juiz analisa provas digitais, como prints, conversas, ocorre uma perícia eletrônica e pode ser também determinada a quebra do sigilo telemático, para que seja possível identificar o agressor. A vítima ela vai ter o direito à indenização por danos morais e o agressor pode ser condenado à prisão, muitas restrições judiciais, como a proibição do acesso à internet ou de contato com a vítima. Por isso, guardar as provas desde o primeiro momento é fundamental. Cada print, cada mensagem, cada registro pode ser decisivo para que a justiça atue.
Esses números não são apenas estatísticas, eles representam histórias reais, de meninas que pararam de ir para a escola, de mulheres que abandonaram suas redes sociais, de pessoas que perderam o emprego, o sono e, em alguns casos, infelizmente, a própria vida. Por isso, não fique calada. Quando uma vítima encontra coragem para denunciar, ela não está apenas buscando justiça para si, ela está abrindo caminho para que outras pessoas não passem pelo mesmo. O Estado tem o dever de agir nas leis, nas delegacias, escolas e também nas telas. Mas a sociedade também tem o seu papel: ouvir sem julgar, acreditar na vítima. E se você chegou até aqui, você já faz parte dessa mudança. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir isso, fale sobre e quebre o silêncio. Muito obrigada por assistir, nos vemos no próximo vídeo.